Então, continuando onde a gente parou, vamos só falar um pouco sobre a segmentação pulmonar. Relembrando, né? Aqui fica a laringe, né? Onde a gente já conversou, o ocioide, cartilagem tireoide e aqui a cricoide. Descendo a traqueia, né? Um tubo cartilaginoso com os anéis, né? Os anéis incompletos, que atrás tem essa parte membranosa, né? Então, que ela se divide, tá? Na altura, geralmente a carina, né, que fica aqui, ela passa na altura do plano transverso do tórax. Tá? Então a traqueia, ela fica principalmente no mediastino superior, né? Os brônquios fontes que entram no mediastino médio ali. Então a carina fica na altura do plano transverso do tórax e divide-se em brônquio fonte direito e esquerdo. E aqui a gente já começa a ter algumas características, né? O brônquio fonte direito, ele é mais curto, mais largo, ele é mais verticalizado, ele é quase uma continuação da traqueia. Enquanto o brônquio fonte esquerdo, ele é mais longo, tá? Mais estreito e mais horizontalizado. Tá? Então, com isso, a gente tem algumas implicações práticas, né? Ou seja, se alguma coisa entrar pela traqueia, né? Por exemplo, um tubo orotraqueal, se você introduzir ele demais, ele atravessar a carina, ele vai sempre para o lado direito, porque é a continuação vertical, tá? Da carina, da traqueia, é o brônquio fonte direito. Então, intubação seletiva, broncoaspiração, geralmente é para o lado direito, por conta dessa condição anatômica mais vertical, né, mais calibrosa do brônquio fonte direito. E aí o brônquio fonte, ou brônquio primário, né, direito e esquerdo, entrando na raiz do pulmão, eles vão se segmentar. Tá? Os brônquios pulmonares, que são os principais, nos ramos lobares ou brônquios secundários. Do lado direito vamos ter os três lobos, né? Então temos o brônquio secundário superior, médio e inferior, enquanto do lado esquerdo a gente vai ter o lobo superior e o lobo inferior, tá bem? E aí depois dessa segmentação secundária vai haver uma terceira segmentação, tá? Que é a segmentação terciária, ou segmentar, tá? Agora a gente vai chegar na unidade anatômica, né, e cirúrgica funcional do pulmão, são os segmentos pulmonares. Cada pulmão tem 10 segmentos pulmonares. Em cada segmento pulmonar vai entrar um ramo bronquial, tá? Um ramo arterial, tá? Junto com eles também passam ramos das artérias bronquiais, nervos e linfáticos, tá? Só não entra junto a veia pulmonar. A veia pulmonar, ela se localiza entre os segmentos. Ela não faz parte, igual no fígado, por exemplo, da tríade, né? Aqui é só a artéria pulmonar, né, e o brônquio. As veias ficam entre os segmentos. Então, e aí as partes segmentares a gente vai ter de 1 a 10. No lobo superior, a parte mais para o ápice, vai ter o segmento apical, depois o segmento posterior e o segmento anterior. A gente também chama de segmento 1, 2 e 3. Tá? No lobo médio, vamos ter 2 segmentos, um medial e um lateral, também chamado de segmento 4 e 5. E o lobo inferior, dos dois lados, né, vamos ter 5 segmentos. O segmento 6, que eu vou rodar aqui a traqueia para a gente ver por trás, o segmento 6 ele é bem mais alto do que os outros segmentos, tá? Por isso ele chama segmento superior do lobo inferior, tá? Ou segmento 6. Ele tem uma importância prática significativa, a gente já vai falar disso. E depois do lobo superior, né, do segmento superior do lobo inferior, a gente vai ter 4 segmentos basais, tá? Que vai um para cada região, uma para cada parede da base do pulmão. Então, para a parede anterior, a gente vai ter um segmento basal anterior, para a parede lateral, segmento basal lateral, para posterior, segmento basal posterior, e para medial, segmento basal medial. Tá? Com isso são segmentos 7, 8, 9 e 10. Tá? E aí com isso a gente fecha de 1 a 10. Qual a importância do segmento 6 na prática clínica, na prática médica? Como eu disse, quando a gente tem, por exemplo, uma broncoaspiração, ou seja, quando a gente tem um rebaixamento de nível de consciência, ou um paciente broncoaspira alguma secreção gástrica, algo do tipo, o normal é ela entrar pela traqueia e pela anatomia verticalizada do brônquio fonte direito,
essa broncoaspiração vai descer pro bronquiofonte direito. E aí, quando o paciente tem rebaixamento do nível de consciência, que é quando o bronco aspira, ele geralmente está deitado. E como ele está deitado, ele se direciona naturalmente para o segmento 6, tá? Que é o segmento superior do lobo inferior. Então, o segmento 6 fazem as pneumonias de broncoaspiração, tá? O clássico das pneumonias broncoaspirativas são formadas no segmento 6 do pulmão direito, que desce traqueia, bronquiofonte direito e segmento 6. Então, vamos ter sempre uma pneumonia no ápice do lobo inferior, tá bem? Isso é uma coisa comum na prática clínica e o local do infiltrado pulmonar no raio-x vai ajudar o raciocínio clínico, né? E com isso vamos fazer agora uma última revisão aqui nesse manequim. Então aqui temos um tórax, né? A parede torácica anterior. A gente vai tirar essa parede torácica e vamos olhar por dentro. Primeira coisa que a gente já consegue ver de importância, então aqui temos o pulmão direito e pulmão esquerdo com o coração aqui no meio. A gente vê aqui a incisura cardíaca na margem anterior do pulmão esquerdo, tá? Incisura cardíaca. E as relações entre os pulmões com os órgãos abdominais, tá? Mas o pulmão está no tórax, o que tem a ver com o abdômen? Tudo. Por exemplo, no exame físico, a gente já treinou inclusive fazer o exame físico do abdômen, né? Do fígado. A gente vê exatamente essa relação, ó. A gente tem um pedaço do pulmão só dentro do tórax, um pedaço do pulmão que se projeta com o fígado posteriormente e depois o fígado sem pulmão, tá? Então aqui vai ser um som maciço, a percussão, aqui um som submaciço, que vai ter a junção dos sons do pulmão e do fígado, e aqui sim, acima da projeção do fígado, vamos ter o som claro atimpânico ou claro pulmonar. Tá bem? Então, esse é o motivo para aquela variação do exame físico. Assim como do lado esquerdo, a gente tem uma relação maior com o baço, né? Obviamente não tem tanta repercussão, porque o baço é um órgão menor. Vamos tentar tirar aqui, para ver se sem cair. Vamos deixar o coração aqui. E aqui a gente vê, ó, aqui a cúpula diafragmática e o baço aqui em relação. Mas olha o tamanho do baço e o tamanho do fígado. Por isso que ele tem menos repercussão prática no exame físico. E aqui, só para a gente recapitular o que já foi dito, né? Temos aqui representado o diafragma, que foi seccionado. Aqui a gente tirou o coração e essa é a aorta ascendente, a crosta da aorta. E aqui a parte da aorta descendente, cruzando, né, por cima do bronquiofonte esquerdo. Isso tem uma importância prática, né? Por exemplo, se a gente tiver um aneurisma de arco da aorta, a gente vai comprimir o bronquiofonte esquerdo. E aí existem algumas manobras em que a gente pode sentir o pulso, né, desse arco da aorta dilatado através de uma manobra de tração aqui da laringe, tá? E aí posteriormente a aorta torácica, né, faz contato com a parede posterior do pulmão. Tá bom, gente? Então aqui, ó, mostrando também o restante da pleura, né? A pleura parietal, ela reveste totalmente a cavidade torácica, menos aonde ela entra em contato com o mediastino, onde ela faz as reflexões, né? Reflexão mediastinal aqui e reflexão com o diafragma aqui embaixo, chamados recessos costofrênicos, tá? Que são bilateralmente. Eles têm laterais e posteriores, os recessos costofrênicos, que é o lugar onde geralmente acumula líquido. Os derrames pleurais, né, que são líquido na cavidade pleural, eles se acumulam nesses recessos, tá? Pela gravidade, eles se acumulam no recesso costofrênico posterior e lateral, e que a gente consegue identificar isso, né, no raio-x e talvez até funcionar para retirar esse líquido quando tem indicação. Tá bom, gente? Essa foi uma apanhado geral sobre pleura, pulmões e brônquios. Lembrando, a gente vai ter isso na aula de histologia, mas os brônquios a gente estuda até a terceira segmentação, brônquio-fonte, depois brônquios lobares, depois brônquios segmentares, que são terciários. A partir daí ele continua se subdividindo, tá? Várias vezes, até que ele vai se formar os bronquíolos, né? Bronquíolos condutores, bronquíolos terminais e bronquíolos respiratórios. Tá? A diferença de brônquio para bronquíolo não é só o tamanho, tá? É a histologia,
ele perde a característica cartilaginosa que a gente tem na traqueia e nos brônquios. Esses anéis que a gente tem recobrindo a traqueia e os brônquios, os bronquíolos já não tem, tá? Então essa é a diferença histológica entre bronquio e bronquíolo. Mas anatomicamente a gente vai estudar até a divisão segmentar dos 10 segmentos pulmonares. Tá bom, gente? Então, ó, até a nossa videoconferência. Um abraço.